Olá, meu nome é Sidney Ventura e teremos hoje a nossa primeira aula de arquitetura de redes de computadores. Quando nós falamos de arquitetura de redes de computadores, nós temos que pensar em dois tipos de arquiteturas diferentes para estudar. A primeira é a arquitetura OSI, conhecida como modelo de referência OSI, e a segunda, a arquitetura TCP/IP, que corresponde à arquitetura utilizada na internet. O modelo OSI, ele foi criado pela ISO, que é um órgão de padronização, e ele, primeiro, é baseado em camadas. Qual a ideia da camada? Cada camada tem uma função e a camada de baixo vai oferecer um serviço para a camada superior. Então, o modelo OSI se baseia nesse esquema de camadas, da mesma forma que a arquitetura TCP/IP também se baseia. Tá? Ele é chamado modelo de referência, então daqui vem o termo RMOSI, porque ele não define em detalhes como os serviços e os protocolos funcionam. Ele simplesmente cria as camadas e diz a função, o que cada camada faz. E o modelo OSI, conforme está dito aqui, ele é um modelo de 7 camadas. As 7 camadas do modelo OSI são a aplicação, camada superior, a apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Aproveitando aqui, vamos definir alguns conceitos que são muito importantes e poder fazer a diferenciação. O primeiro conceito importante é o conceito de serviço. O serviço nada mais é do que dizer o que a camada faz, ou seja, quais são as suas funções. Por exemplo, camada de rede vai fazer o roteamento, isso é o serviço oferecido pela camada de rede. O segundo conceito importante é a interface, ou seja, como eu solicito o serviço. No modelo em camadas, a camada superior utiliza o serviço da camada inferior. Então, a camada superior tem que saber acessar a interface da camada inferior. E o terceiro, os protocolos, que são a implementação do serviço. Ou seja, como o serviço é feito, de que forma o serviço é realmente implementado. Esses são os protocolos. O esquema básico da arquitetura OSI é esse que se apresenta aqui. Ó. A camada superior, a aplicação, acessa a interface, que vai para a camada 6, e solicita o que ele quer da apresentação. E assim sucessivamente, vai descendo aqui. Quando sobe, do outro lado, a camada inferior coloca na interface para que a camada superior possa acessar. E nós temos um conceito de comunicação virtual. Como assim comunicação virtual? Isso é feito de forma que o protocolo da camada 7 de um lado vai conversar com o protocolo da camada 7 do outro, 6 com 6, tal, até que a camada 1 com a camada 1. Tem uma observação importante aqui, que embora esteja escrito protocolo aqui, camada 1 na realidade não tem protocolo. Tá? Camada 1 é simplesmente a parte física eletrônica por onde trafegam os sinais eletrônicos representando os bits. Então não existe protocolo. Protocolos somente nas camadas 2 a 7. Então vejamos agora os vários níveis do OSI. O primeiro nível é o nível físico, que é especificamente a transmissão de bits através de um canal de comunicação.
Eles definem também, nesse nível é definido também, as características do meio físico e do sinal, conforme nós podemos observar aqui, ó, as várias características que são definidas no meio físico. E importante, o meio físico não se preocupa com erros. Então, o meio físico é a especificação do cabo, o tipo de cabo que eu utilizo, característica elétrica do cabo, nível de sinal, nível de potência de sinal, coisas desse gênero. Por exemplo, se eu vou usar par trançado, é definido no nível físico, coaxial, tipo de conector como RJ45, essas coisas todas são definidas no nível físico. Nível de enlace. O nível de enlace, ele vai fazer, ou ele é responsável pela ligação entre dois vizinhos, dois hosts vizinhos, duas máquinas vizinhas. Ele vai fazer várias coisas. A primeira, ele vai detectar e opcionalmente corrigir erros, conforme a gente observa aqui. Segundo, ele irá controlar a transmissão e a recepção de quadros. Para isso, ele vai fazer a delimitação do quadro, que a gente chama de enquadramento, que nós vamos ver depois, e ele pode fazer eventualmente também o controle de fluxo. Isso é o nível físico. O que é o controle de fluxo, aproveitando o momento? É quando eu tenho duas máquinas e eu não posso permitir que uma máquina mais rápida sobrecarregue uma máquina mais lenta. Então ele vai controlar a velocidade da transmissão, o quanto que vai da origem para o destino. Isso é o controle de fluxo. O nível de rede. O nível de rede, ele oferece um grande serviço, que é o serviço de roteamento, é encontrar a rota. Como saindo de um ponto eu chego em outro, da origem para o destino, tá ok? Isso é o controle, isso é o roteamento. E ele pode ser implementado no nível de rede usando duas tecnologias básicas. O circuito virtual, que é um circuito com conexão, que é um serviço com conexão, e o datagrama, que é um serviço sem conexão e que não garante a entrega dos pacotes, ou seja, não é confiável. Na internet, o único serviço que existe é o serviço de datagrama. Então, tudo que a gente vai ver da internet, na arquitetura TCP/IP, é um serviço baseado em datagrama, ou seja, um serviço não confiável. O nível de transporte, ele vai fornecer a conexão fim a fim. O que vem a ser conexão fim a fim? Esse outro slide aqui mostra. Eu tenho duas classes de sistemas. Eu tenho os sistemas finais, que são normalmente os nossos computadores, os hosts, os servidores, o smartphone, e os sistemas intermediários, que são aqueles que fazem a interligação, por exemplo, roteadores, basicamente roteadores. A camada de enlace, ela está preocupada nessa ligação aqui, ó, entre dois vizinhos. A camada de transporte, ela faz o que a gente chama de comunicação fim a fim, ou seja, vai controlar a comunicação entre os sistemas finais. Além disso, similar à camada de transporte, a camada de enlace, a camada de transporte também faz controle de fluxo, eventualmente, e faz a controle da entrega do pacote, se foi entregue, se não foi entregue. O nível de sessão, ele vai fazer o controle do diálogo, conforme está aqui, e vai fazer o controle de atividade. Ou seja, se está a sincronização entre a origem e o destino, a recuperação de falhas, se cair a sessão, como é que recupera, numa transferência de arquivo, por exemplo, ou ele vai verificar também o controle da atividade, ou seja, se a tarefa pode ser interrompida, essa tarefa não pode ser interrompida. Tá, ok? Isso é nível de sessão. Isso se manifesta dentro da ideia do OSI, quando você vai acessar o banco, você fica muito tempo inativo, e você olha lá, você recebe aquela informação, a sua sessão foi
encerrada. Façam um novo login. Tá? Então é essa camada responsável por esse controle. Abrindo um parênteses, no modelo OSI, no TCP/IP, quem faz isso é a própria aplicação, conforme nós vamos ver daqui a pouco. O nível de apresentação, que basicamente tem a ver com a padronização dos dados. Então, criptografia, compactação de dados, conversão de padrão de arquivo de um modelo para o outro, isso tudo é controlado na camada de apresentação, ou seja, como os dados serão apresentados. E nós temos finalmente a camada de aplicação, o nível de aplicação, quando eu vou ter as diversas aplicações, que é a forma como o usuário na realidade enxerga a rede. O usuário enxerga a rede pelas suas aplicações. Correio eletrônico, FTP para baixar arquivo, baixar página de internet, é isso que ele enxerga. Estas aplicações, os protocolos que implementam estas aplicações é que representam o nível de aplicação. O modelo OSI, ele foi criado para ser o padrão de redes. Mas o que aconteceu no mundo real é que o que virou padrão foi a arquitetura TCP/IP. O OSI acaba sendo apenas um grande modelo de estudo, um modelo de referência. O padrão de fato no mundo das redes hoje é a arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP ela não foi criada por uma comissão, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, enquanto a internet e a sua antecessora, a ARPANET, estavam sendo criadas. Ela possui normas gratuitas, tá? Dá ênfase à interligação de redes diferentes, com arquiteturas totalmente diferentes de rede local. Quando o TCP/IP se tornou padrão de fato, todas as empresas acabaram incorporando aos sistemas operacionais o TCP/IP, o que acontece hoje com o Windows, a pilha de protocolos TCP/IP está incorporada ao sistema operacional Windows, a mesma coisa acontece com o Linux. E o TCP/IP é um conjunto de protocolos que nós chamamos normalmente de pilha de protocolos. Por que pilha? O TCP/IP também obedece à ideia da camada. Então é uma pilha de protocolos porque eu tenho um protocolo de aplicação em cima do protocolo de transporte, em cima do protocolo de rede, em cima do protocolo de enlace, formando uma pilha, ou seja, um protocolo em cima do outro. Daí vem o nome de pilha de protocolos, cujos dois principais são o TCP e o IP. O TCP, que é um protocolo de transporte, e o IP, que é um protocolo de redes, embora existam outros. Comparando o modelo OSI com a arquitetura TCP/IP, a primeira coisa que vai nos chamar a atenção é o seguinte: a TCP/IP possui 4 camadas: aplicação, transporte, interrede e intrarrede, enquanto o OSI possui 7. Mas qual é a correspondência? Na realidade, a camada de aplicação do TCP/IP engloba basicamente as funções de aplicação, apresentação e sessão. No mundo real, não existe essa separação. Conforme eu já tinha dito lá no slide anterior, quando eu vou, por exemplo, ao banco, quem faz o controle da sessão é a própria aplicação do banco. Quem faz a criptografia, que seria da camada de apresentação, é a própria aplicação do banco. Então isso tudo no TCP/IP fica dentro do nível de aplicação. O transporte, que tem a mesma finalidade no TCP/IP, rede, que equivale ao interrede, roteamento, e enlace em físico, que no TCP/IP é chamado de intrarrede ou acesso à rede. Quando nós estudamos redes no mundo real, você acaba usando um modelo que a gente chama de modelo híbrido, que são as duas camadas inferiores aqui do TCP/IP, do OSI, a gente não encara como uma camada só. Por quê? Porque existem padrões muito bem definidos para essas duas camadas,
e as 3 camadas superiores do modelo OSI. Então nós acabamos ficando com um modelo de 5 camadas, que são aplicação, transporte, rede, a gente acaba chamando isso aqui de rede e não interrede, enlace e físico. Esse é o modelo com o qual as redes funcionam na realidade. Quando nós vamos fazer transmissão de dados numa rede, e agora vamos procurar entender como o modelo em camadas funciona, eu estou aqui representando a arquitetura TCP/IP, uma arquitetura de 5 camadas, ou seja, aquela arquitetura híbrida, as 2 inferiores do OSI e as 3 superiores do TCP. E como funciona? Funciona na ideia de colocar um cabeçalho nos dados. Quando nós falamos da comunicação virtual, eu comentei que é como se a camada de transporte de um lado conversasse com a camada de transporte do outro. Mas como que isso é feito? Começando com os meus dados, à medida que os dados vai descendo as camadas, ele vai recebendo um cabeçalho de cada camada. O cabeçalho são informações de controle que o protocolo daquela camada coloca. Por exemplo, o protocolo da camada de transporte irá colocar um cabeçalho de transporte. Qual a ideia? É como se fosse um envelope. Eu coloco os dados dentro, põe o envelope ali, eu coloco informações de controle. Para quem que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer com aqueles dados? Afinal, quem está recebendo o pacote, quem está despachando, sabe o que é para fazer. Quando chega no destino, o protocolo de mesma camada no destino lê os dados do cabeçalho e toma as suas decisões. Faz aquilo que tem que ser feito com o dado que está dentro do envelope. Tira o dado do envelope e passa para a camada superior. É esse esquema de funcionamento da transmissão. Então vamos ver aqui. Eu começo com os dados. Quando o dado chega lá na aplicação, recebe algum dado de controle da aplicação. Entra então aqui agora o meu cabeçalho de transporte, que é representado pela letra T. Vai para a rede, recebe um cabeçalho de redes. Vai para o enlace, recebe um cabeçalho de enlace. Cai no físico. O físico, conforme eu já falei, não tem protocolo. Então esse F que está aí está representando sinais de controle do físico, mas não são cabeçalhos. O dado trafega, chega no destino e começa a subir de novo a pilha. Vai sendo retirados vários cabeçalhos, os cabeçalhos vão sendo lidos em cada camada. Quando chega lá em cima na aplicação, ela vai entregar os dados para o usuário. Muito bem. Essa figura aqui está mostrando aquela ideia que eu passei. Então, o que acontece? Estão vendo esse que está em vermelho aqui, o E, representando o cabeçalho de enlace? E aqui no finalzinho seria um trailer, algumas tecnologias de enlace, coloco aqui um corretor de erro para verificação de erro, tá? Por isso que está no início e no final. Mas vamos nos ater aqui ao cabeçalho, que é esse aqui, ó. Conforme eu disse, à medida que o pacote vai descendo, e esse processo se chama encapsulamento. Por que essa ideia de capsular? Porque eu tenho um dado, ele entra recebe um cabeçalho. Aí esse dado, esse cabeçalho vira uma unidade e entra o cabeçalho da camada de baixo. Então, em cada camada, eu tenho o cabeçalho e o dado da camada. Por exemplo, na camada de rede, o que está na área de dados são os dados que vieram de cima e todos os cabeçalhos das camadas superiores, da transporte e eventualmente da aplicação. Isso é dado para a rede e ela acrescenta o seu cabeçalho. E assim sucessivamente. Então isso a gente chama de encapsular. Quando sobe, nós chamamos de desencapsular. Através do cabeçalho, a camada de enlace da origem diz para a camada de enlace do destino o que é para fazer com o dado que está encapsulado. Então isso aqui é o que gera o que nós chamamos de comunicação virtual. Eu coloco o cabeçalho aqui, de um lado, e ele é lido e retirado do outro lado. Tá ok?
o que acontece? Durante a comunicação, o dado, o pacote, que é o termo genérico que a gente usa, segue esse caminho aqui, ó, que está representado em vermelho. Vai descendo as várias camadas, chega, por exemplo, no sistema intermediário rede, de rede, como um roteador que só tem até a camada 3, sobe a camada 3, desce, vem, sobe, desce, vem e sobe de novo. Tá ok? Mas do ponto de vista do protocolo, é como se esse protocolo de aplicação de um lado conversasse com o outro, de apresentação de um lado conversasse com o outro. Aqui com o exemplo de modelo OSI ou com o modelo TCP/IP, que é aquele de 5 camadas. A ideia é a mesma. A camada de enlace, que é a camada 2 e que é o grande objeto de estudo dessa nossa disciplina, a camada 2, camada de enlace, a PDU da camada de enlace se chama quadro. O que é PDU? É unidade de dados do protocolo. Em cada camada, vou botar aqui um pouquinho, em cada camada, a PDU tem um nome. Na aplicação se chama normalmente próprio dado. No transporte, dependendo do protocolo, pode ser chamado segmento, se for TCP, ou datagrama, se for o DP. Na rede é chamado datagrama, se for IP. No modelo OSI, na camada de rede, é chamado genericamente de pacote. Isso são as PDUs. E na camada de enlace, sempre é chamado de quadro, independente da tecnologia. A grande responsabilidade da camada de enlace é transferir o datagrama. Então aqui nós estamos já meio afeitos à terminologia TCP/IP, datagrama, PDU de camada 3 do TCP/IP, de um nó para o nó adjacente, sobre um enlace. Então, o que são os nós? Os nós, conforme está mostrando aqui na figura, podem ser roteadores, servidores, computadores, qualquer dispositivo final ou intermediário. Isso é chamado de nó. E o enlace são as várias formas de interligação. Aqui, por exemplo, um cabeamento coaxial, uma link serial, link sem fio. Isso tudo é considerado enlace. Então, a grande responsabilidade da camada de enlace, transferir o datagrama entre dois nós adjacentes, dois nós vizinhos, ligados por um enlace. A camada de enlace vai fornecer uma série de serviços. Primeiro, o enquadramento, vai para fazer o controle de acesso ao enlace, a entrega confiável entre dois equipamentos, depende da tecnologia, tem tecnologia que é confiável, tecnologia que não é confiável, controle de fluxo e detecção ou correção de erros. O I3E, ele teve um projeto 802 que criou uma série de regras para o funcionamento dos níveis físicos e de enlace. Boa parte de vocês já deve ter ouvido falar da rede sem fio, 802.11, ou seja, está dentro desse projeto aqui. 802.3, que é a rede Ethernet, que a gente usa nas nossas casas, aquele cabeamento de par trançado, cabiozinho azul, ou então cinza, ou agora tem de várias cores diferentes, tá? Dentro deste projeto, ela criou uma arquitetura chamada 802.2, aonde ela pegou a camada de enlace padrão e subdividiu em duas outras camadas, LLC e MAC. Controle de acesso ao meio e controle de link lógico. O que ela faz, essas camadas? Ela pegou as funções da camada de enlace, que era uma coisa só, e dividiu em dois, de forma a tornar mais genérico o modelo. Tá? O controle de acesso ao meio vai fazer
a organização do acesso ao meio, ou seja, como que eu coloco o dado, por exemplo, numa rede em barramento, numa rede em anel, numa rede sem fio, os protocolos de acesso como CSMA/CD, Token Ring, isso tudo foi definido na subcamada MAC. Já a subcamada de controle de link lógico, a ideia é que ela faça controle de erros e controle de fluxo, independente da forma como a camada MAC ou a subcamada MAC foi implementada. Nós teremos oportunidade de estudar esses aspectos um pouquinho mais para frente no curso. E aqui no nível físico, também foi definido no 2.2, como que eu faço a transmissão de bits em cabo coaxial, fibra ótica ou par trançado. Desta forma, a arquitetura I3E 802.2 em uma rede local, ela vai fazer o controle da comunicação fim a fim no enlace, tá ok? Essa é a ideia da 802.2. Bom, como uma atividade, que é a nossa ideia de fazer uma atividade agora, nós vamos discutir, eu vou propor para vocês uma discussão. Primeiro, veja esse modelo aqui, ó. Camada de transporte. Tá? Camada 4 do modelo, onde eu tenho a comunicação fim a fim entre sistemas finais. E aqui, a que a gente acabou de falar, a parte da camada de enlace, onde eu vou fazer o controle de comunicação fim a fim no enlace. O que eu quero que vocês pensem um pouco? Qual a diferença entre os dois, se os dois fazem controle fim a fim? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Se vocês precisarem de mais tempo, pausem o vídeo, pensem com calma, tentem ver o que é a camada de transporte, o que é a camada de enlace, e eu vou voltar discutindo a diferença. Bom, vamos lá. Vamos começar pela nossa camada de transporte. A camada de transporte, ela faz o controle fim a fim. Qual é o impacto disso? Eu não tenho uma ligação direta entre os sistemas finais. Eles não têm como se comunicar diretamente. Eles têm que se comunicar via outros sistemas, como está acontecendo aqui com o sistema intermediário. Qual a consequência disso? É muito mais difícil fazer esse controle. Quando nós falamos que a camada de transporte faz controle de fluxo, controle de erro, reorganização dos pedaços que chegam, porque quando eu transmito o dado numa rede, eles podem chegar fora de ordem. Eu peguei uma informação grande, dividi em vários pedaços, vários pacotes, enviei na rede, eles podem seguir caminhos diferentes, quando eu não tenho uma ligação ponto a ponto. E eles podem chegar desordenados no destino, então tem que ser o quê? Reordenado. Se não chega um pedaço, como é que o sistema B vai informar o sistema A que não chegou um pedaço, que não chegou um daqueles pacotes? Então a camada de transporte, como ela é implementada em cima de um sistema que não se comunica diretamente, o A não se comunica diretamente com o B, ela exige uma série de controles mais detalhados e mais difíceis de serem feitos, quando duas pessoas estão falando através de uma terceira, como é o caso aqui. Já quando nós estamos falando na camada de enlace, primeiro, a probabilidade de chegar fora de ordem é muito menor, porque é um enlace só. Eu tenho a ligação entre os dois, eu vou enviar, o que eu colocar aqui vai chegar lá naquela ordem. Agora, pode não chegar, pode chegar destruído. Eu também posso ter um que transmite muito mais rápido que o outro. Então, essa camada vai ter que fazer controle de congestionamento, controle de fluxo e detecção de erro. Mas aquela sequenciação não precisa. Outra coisa, outra grande diferença. Eles estão diretamente ligados, eles têm um link só entre eles. Então é muito mais fácil
solicitar uma retransmissão. É muito mais provável que não dê galho com isso. Como assim uma retransmissão? Quando o host A manda algo para o host B, e esse pacote que eu enviei, ou no caso de camada de enlace, esse quadro que eu enviei, é destruído na transmissão por algum motivo, sofreu um ruído eletromagnético, alguma coisa, destruiu o quadro, o host B vai informar para o host A que não recebeu o quadro íntegro, ou recebeu destruído, e o host A vai retransmitir. Essa é basicamente a técnica utilizada para garantir a entrega do pacote, retransmitir aquilo que eu sei que não chegou. Como que eu sei que não chegou? Quando o host A envia alguma coisa, o host B tem que enviar de volta um ACK. Um ACK. ACK, de acknowledgement, ou seja, eu recebi o dado. Aí o host já sabe que não precisa retransmitir, sabe que já chegou. Se ele não receber esse ACK, ele vai retransmitir. Lá no transporte tem essa mesma ideia também. Só que a probabilidade de o ACK se perder no transporte é muito maior, pode não enviar. Então o meio de transporte, toda essa parte de controle de fluxo e controle de erro tem que ser muito mais detalhada, muito mais cuidadosa do que no enlace. E essa é a grande diferença entre os dois. Pessoal, muito obrigado. Na próxima aula nós vamos ver. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.